O livro a qual nós acabamos de ler, esta passagem bíblica, narra para nós os altos e baixos da nação israelita. Este povo, ao entrar na terra de Canaã, eles assimilaram o culto idólatra dos seus inimigos, aos quais eles haviam subjugado. Eles passaram, de alguma forma, a realizar as práticas hediondas dos sacrifícios que os cananeus praticavam na terra de Canaã. Esses israelitas, de alguma forma, de quando em quando, eles saíam da presença de Deus e então desagradavam de forma tremenda a presença de Deus. E o nosso Deus, o Senhor, de vez em quando também os entregava nas mãos dos seus adversários. Esses adversários oprimiam o povo de Israel, faziam com que eles chorassem, gemessem, e então, vendo-se em aperto, em dificuldade, eles voltavam, clamavam a Deus, e Deus lhe mandava um libertador, um juiz, que os libertava das mãos dos seus adversários. Eu gostaria, nesta noite, de intitular esta mensagem com o tema de Covas, Cavernas e Fortalezas. Covas, cavernas e fortalezas, na verdade, é o resultado de uma autoimagem destruída, destroçada e de uma visão de mundo completamente deturpada pelas pessoas de Israel, que não conseguiam entender o verdadeiro conceito do poder, da graça e da justiça de Deus. Mas eu tenho certeza absoluta nesta noite que todos quantos estamos aqui presentes temos verdadeiramente conhecimento e consciência de que o nosso Deus, o Senhor, continua sendo um Deus grande, eterno, maravilhoso, todo-poderoso, cuja mão está estendida sobre nós para nos abençoar e nos dar vitória. Aleluia. Eu falei de duas coisas que talvez pareçam um pouco estranho. Eu disse que o resultado de o povo de Israel estar passando por esses momentos difíceis era resultado de uma autoimagem e de uma visão do mundo completamente distorcida, completamente longe da realidade que se apresentava. Eu gostaria de explicar o que seria, na verdade, autoimagem. Eu gostaria que os irmãos entendessem nesse primeiro momento desta mensagem, que você entendesse o que é autoimagem, para que depois nós possamos falar exatamente o que Deus tem para o nosso coração nesta noite. O que é uma autoimagem? Autoimagem é um conjunto de ideias, conceitos, opiniões e imagens que alguém tem de si mesmo. A imagem que o indivíduo tem de si determina importantes aspectos do seu comportamento, notadamente a forma com que ele se relaciona com os outros e com o mundo à sua volta. Ou seja, tudo que nós falamos aqui, autoimagem, na verdade, é como o homem vê a si mesmo dentro do mundo onde ele habita. Como que você vê a si mesmo? Esta autoimagem, ela tem três formas. A primeira forma da autoimagem, nós chamamos de autoimagem depreciativa. Uma autoimagem depreciativa tende a formar mecanismos de defesas para destruir, ou seja, ou diminuir o seu sofrimento que sofre durante a sua vida. Busca intensamente a aprovação alheia, esquiva-se de interações sociais, de coisas novas, assume posturas artificiais, inautênticas e procura a todo custo esconder os seus erros. Essa é uma autoimagem depreciativa, onde a pessoa se sente a pior das piores, o menor dos menores, o mais insignificante e o mais vil deste mundo. É assim que nós definimos uma autoimagem depreciativa. A segunda forma de uma autoimagem é autoimagem distorcida. O que é uma autoimagem distorcida? Quando uma pessoa distorce a sua autoimagem para mais,
tende a ser presunçosa, míope quanto aos seus propósitos, quanto aos seus próprios propósitos, equivocadas, predisposta a personalizar excessivamente tudo que fazem, ou seja, acham-se a medida de tudo, acham-se os melhores, o melhor do que todo mundo, e essa não era verdadeiramente a situação do povo de Israel. Em terceiro lugar, uma autoimagem realista. Esta está mais apta aos desafios da vida e ao bom relacionamento humano, pois seu comportamento é coerente com a ideia que faz de si, com o que lhe permite autoconsciência mais acurada, e assim pode facilmente corrigir os erros e ter satisfação em suas conquistas. Então, uma autoimagem, na verdade, é a ideia que o homem tem de si mesmo, como o homem consegue ver a si mesmo. Porém, amados irmãos, essa autoimagem que o homem tem de si mesmo, que o homem projeta de si mesmo, como o homem se vê a si mesmo no mundo e a sua relação com o seu próximo, ela é determinada por uma visão de mundo, que nós chamamos de cosmovisão. O que seria isso? Deixa eu explicar para os irmãos o que é isso. Cosmovisão é uma palavra de origem alemã, que literalmente significa visão de mundo. Nós poderíamos falar da visão marxista do mundo. Para Marx, Deus não está interessado no mundo dos homens, e a religião é o ópio do povo, é o entorpecente da mente. Na cosmovisão de Paul Sartre e Camus, a cosmovisão é fruto do acaso. Eles possuem uma visão mecanicista da vida. Não existem valores absolutos, tudo é relativo. Tudo nesse mundo para eles são relativos. A vida é relativa, a família é relativa, a moral é relativa, tudo é relativo nesse mundo, nessa visão desses filósofos franceses. O que é que o cristão diz numa cosmovisão? Qual é a visão que o cristão tem de uma cosmovisão? O que seria para nós? Mike De Palma, ele escreve em seu livro o seguinte, que uma cosmovisão é um conjunto de crenças e práticas que moldam a abordagem da pessoa aos assuntos mais importantes da vida, e que por meio dessa cosmovisão determinamos prioridades, explicamos nossa relação com Deus e com os seres humanos, avaliamos o significado dos acontecimentos e justificamos as nossas ações. Eu li no livro de um nosso filósofo cristão, o nome de Charles Colson, ele diz o seguinte, que a maneira como vemos o mundo pode mudar o mundo. A maneira como vemos o mundo pode mudar o mundo. E eu complemento o seguinte, se viver neste mundo é o mesmo que agir neste mundo, em toda ação que nós fazemos neste mundo, nós estamos fazendo duas coisas. Duas coisas. Ou estamos ajudando a criar um inferno na terra, ou trazendo para cá o antigozo do céu. Ou estamos contribuindo para a condição despedaçada do mundo, ou estamos participando com Deus na transformação do mundo para refletir a sua justiça. Ou estamos fazendo avançar o regime de Satanás, ou estamos estabelecendo o reino de Deus. Qual é a sua visão de como que você vê o mundo? Como que você enxerga as circunstâncias à sua volta? Qual o seu conceito sobre o poder, a graça, a justiça de Deus? Como que você vê você inserido neste mundo em que nós estamos vivendo? Qual é a sua visão que você tem de si mesmo? Eu disse tudo isso para explicar que essa também era a visão que os israelitas tinham do mundo e tinham de si mesmo. Como que nós podemos explicar isso a partir do texto que nós acabamos de ler, no livro de Juízes, no capítulo 6? Como que os israelitas, eles viam a si mesmo e o mundo à sua volta? Qual era a forma que eles estavam vendo? E é interessante que devido a tudo que havia acontecido na vida do povo de Israel, tudo que havia ocorrido na vida daquele povo, eles não conseguiam mais enxergar que estavam, através de suas más ações, da sua maneira errada de servir a Deus, construindo um inferno na terra.
Eles estavam construindo um inferno na terra, porque estavam